Hoje vamos aprender como fazer uma bússola usando HTML5. Aí você faz, meu celular já tem bússola, eu já tenho esse equipamento aqui. Ótimo, que bom que ele tem. Ele tem um magnetômetro, ele tem um sensor de campo magnético. E uma bússola nada mais é do que um sensor de campo magnético que está sempre orientada ao campo magnético dos polos da Terra. Então, o que você vai fazer é construir uma interface para mostrar ao teu usuário para que lado ele deve seguir se ele quiser para o norte, sul, leste, oeste, enfim. É feito de uma bússola. Então, para poder dar um pouquinho mais de molho aí ao nosso exemplo, nós vamos, além de colocar o efeito do giro de acordo com o posicionamento que você tiver, vamos também pensar no efeito de toque. Se eu tocar uma vez aqui na tela, vai aparecer a imagem 1 da bússola. 2 vezes na tela, uma segunda imagem. 3 vezes, uma terceira imagem, assim por diante. Eu vou colocar a minha bússolazinha aqui, funcionando, girando, mas que troque a partir da quantidade de toques. Então a gente vai acabar trabalhando aqui com duas APIs específicas voltadas para HTML5, mas voltadas para dispositivos móveis. Como a API do Device Orientation, que ela detecta a posição que está o aparelho ou qual é o tilt de giro que cima dele, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? E também exatamente qual é o tilt, qual é o giro que você aplicou nele, tá certo? Então essa Device Orientation não vai trabalhar tudo dela aqui nesse exemplo, mas a Device Orientation é quem é capaz de identificar esses movimentos, esses posicionamentos do aparelho. Eu falei movimento, mas a Device Motion é um complemento dessa API, né, que você consegue ter exatamente o movimento do aparelho, o que aconteceu com ele do estado de repouso para outro estado que ele possa ter atingido, tá certo? Mas isso aí fica para um outro exemplo aí na história. Além do Device Orientation, vamos tratar da Touch API e vamos ser capazes de trocar a imagem de acordo com a quantidade de toques que possa ter naquela tela. Então são duas APIs bem peculiares aí de mundo mobile, porque é aquela coisa de movimento mesmo do aparelho e uma questão de toque que, embora você possa ter um notebook ou um monitor que seja touchscreen, é muito mais comum, muito mais presente um dispositivo móvel que suporte toques, tá certo? Então vamos para o código e vamos ver como é que vai funcionar esse negócio. Vamos ao código então. Então estamos aqui vendo o código que a gente já começou a criar, não quis criar todo do zero, mas já apresentei alguma coisa aí, um HTMLzinho já básico. Com esse HTMLzinho aqui nós já conseguimos mostrar uma imagem, tá? É uma imagenzinha que vai aparecer aqui, vai ter uma tag MG que vai carregar esse conteúdo, então copiamos da internet aí 5 imagens de bússolas, tá certo? E vamos ficar trocando, a ideia é ficar trocando essas imagens aqui e também rotacionando essa bússola para poder, de fato, estar sempre apontando para a direção correta, tá certo? Para o lado que você estiver olhando, você está de frente, em pé, olhando para o seu celular, para o lado que você estiver virado na hora, vai estar girando isso aqui. Então você vai ver ou norte, sul, leste, oeste, de acordo com o que você estiver fazendo no momento, tá bom? Todo esse código que eu vou fazer aqui já está disponível no GitHub da Specializa, você já pode vir aqui, tá? Nesse endereço, github.com/specializa/bússola. Vamos começar a colocar todos os nossos exemplos, vamos começar a colocar aqui, para que as pessoas possam baixar, possam dar um foco, fazer mais coisas, melhorar. Lógico que vai ter mais coisas para a gente fazer aqui, e vamos inclusive pegar esse mesmo exemplo e fazer outras atividades com ele. Vamos corrigir uma questão de orientação, vamos trabalhar depois empacotar isso usando um PhoneGap e colocar de fato como um app lá no Google Play. Então vai ter uma série de brincadeirinhas aqui para frente, mas a princípio é apenas conseguir fazer com que isso funcione, tá bom? De cara eu queria explicar o que foi que eu fiz. Criei uma página HTML usando o doctype do HTML5, não que seja obrigatório fazer isso, mas se eu estou usando já recursos do HTML5, já duas APIs são bem recentes, eu queria já deixar claro que de cara você não vai funcionar num browser que não suporte nada HTML5, tá bom? Aqui está o básico, o title aqui é bússola, né? Enfim, vai ter uma meta tag viewport. Essa aqui eu queria começar a explicar com um pouco mais calma. É o seguinte, a tag viewport foi introduzida pela Apple a partir do momento que ela começou a perceber que não ia caber no iPhone, no primeiro iPhone lançado, os mesmos sites que eram feitos para desktop. A gente está habituado a usar uma tela de pelo menos 15 polegadas, ou até num netbook aí que seria talvez 13, 12, 11 polegadas, mas ainda assim uma quantidade, é um tamanho de tela muito maior, né, que cabe muito mais coisas, consegue ter uma resolução acima de 1000, então você tem largura, e ela está por padrão no formato paisagem, então você tem a capacidade de ler uma linha maior e ver um conteúdo maior.
tá certo? Mas no iPhone você não tinha essa capacidade, não tem essa capacidade no dispositivo desse tamanho. Então o que eles pensaram? Eles criaram um dispositivo que tem 320 pixels de largura no modo retrato. E isso não vai caber site nenhum que já é pensado a partir de 1024 de largura, por exemplo. Então, o que é que eles pensaram em relação a isso? Vamos, na verdade, representar um conceito de viewport. O viewport vai ser uma área virtual, digamos assim, de 960 pixels. Eles definiram esse número aí. Então, tudo que tiver esse tamanho vai ser visível sem nenhuma rolagem. Mas como é que você vai conseguir colocar todo esse tamanho num espaço que fisicamente só vai até 320? O que eles quiseram fazer ali foi, eles aplicaram um chamado zoom out. Ou seja, eles pegam aquele conteúdo que caberia nesse espaço, tá certo? E diminuem aquilo ali. Claro que o pixel exatamente vai começar a ser algo mais a grosso modo, então você vai ter um conjunto de mais de um pixel daquela cor que vai formar um único pixel físico, tá? Você vai perder um pouco do apurado, daquele pixel exato, tá certo? Mas como você vai ter muita coisa próxima, consegue diminuir, fica mais difícil de ler, mas você consegue colocar na rolagem, sem dar rolagem nenhuma, tudo que era previsto para um site com essa dimensão, tá certo? E isso passa a caber lá dentro. Esse zoom out não é o que a gente quer quando a gente vai desenvolver especificamente para ambiente móvel. Eu quero fazer um exemplo da bússola aqui, onde a bússola vai ter os 320 de largura. Até essa primeira imagem é um pouquinho maior, eu não quis ajustar ela não, ela é 350, vai vazar um pouquinho aí dessa área, mas não tem problema, não vai ficar uma coisa também muito feiosa para esse nosso exemplo aqui, tá certo? Mas eu não queria que ele aplicasse o zoom out e ficasse aquela bússolazinha bem pequenininha lá no meio por conta disso. Você deve estar acostumado a navegar em sites por aí e perceber que todo ele, em geral, costuma ficar menor, costuma ficar reduzido para que caiba naquele espaço. O que foi que eu disse para que ele não desse esse zoom out? Primeira coisa é dizer qual é o initial scale, tá certo? Com o initial scale eu estou dizendo o seguinte, olha, você vai de cara carregar numa escala, num nível de zoom de 1, é 100%, sem aplicar nem zoom in nem zoom out. Se eu depois digo aqui, ó, até vou pular um pouquinho, se eu digo aqui, ó, que minha largura é a largura do dispositivo, é apenas uma forma de representar que na hora que eu usar uma largura em pixels CSS, como é o caso aqui, eu quero que ele interprete isso como sendo pixels do dispositivo mesmo, físico, igual uma coisa com a outra, tá certo? Esse maximum scale e user scalable no, tá até separado aqui, até vou ter colocado pertinho, mas tudo bem. Esses dois atributos aqui servem para dizer que o usuário não tenha condições de aplicar ele mesmo o zoom. Você pode querer fazer isso ou não. Agora eu lhe digo, é muito comum aplicações web voltadas realmente para ambiente móvel, elas já serem assim, com essa opção de Use Scalable No e com esse Maximum Scale 1, tá certo? Browsers como o Opera Mobile aqui, ele usa o Use Scalable No. E um Chrome, ele vai usar, um WebKit em geral, ele vai usar o Maximum Scale 1, que vai dar o mesmo efeito. Você não vai ter mais condições de fazer aquela pinçada lá para poder ele aumentar ou diminuir. Basicamente isso. Se você não quiser isso, tira esses caras, só começa com o zoom padrão e permite que o usuário mexa no zoom também. Como nós vamos trabalhar aqui com o touch, vamos responder a estímulos de toque, a gente queria apenas que a nossa bússola só respondesse a toque para fazer aquilo que nós vamos ouvir dela, entendeu? Então por isso que eu coloquei isso aqui, tá certo? No estilo aqui, no CSS, definimos apenas que o HTML e o body não vai ter margem nenhuma para poder zerar tudo, fiz um resetzinho aí, tá? E ele vai também ter uma altura de 100%, então você consegue ter todo o redimensionamento das coisas pensando que ele já vai ocupar 100% na altura. Esse div foi um div que eu criei aqui, ó, tá aqui embaixo, só tem um div, ele tá também com altura de 100%, o min rate, o próprio rate, valia aqui também, 100%, então ele vai ocupar todo o espaço da tela, tá certo? Que normalmente na altura não fica, né? Na largura o div tem um padrão de ocupar 100%, mas na altura ele acaba ocupando só o trecho que tiver de conteúdo. Então com isso daqui e com essa questão aqui também nós temos 100%. A imagem é que vai estar absoluta, ela vai estar boiando por cima de tudo, tá certo? E ela vai ter um top e um left 50%. Então, se você pegar aqui a tela como um todo, é como se ela pegasse exatamente aqui no meio. E a imagem iria aparecer daqui até o final dela. Então, a imagem iria ficar só com top e left 50%, ela ia ficar começando no centro da tela. Como eu coloquei essa margem negativa de exatamente a metade do tamanho da imagem, eu estou querendo dizer que ela vai andar um pouquinho mais para cá, tanto na esquerda quanto para cima,
e aí você vai ter o centro da imagem no centro da tela. Essa é a ideia. Aqui nós temos o div e nós temos a imagem. Como eu estava mostrando para vocês aqui no começo, você vai ter aqui essa imagem aparecendo e ela vai estar exatamente o centro da imagem no centro da tela. A intenção é basicamente essa. Aqui não está bem o centro porque a imagem é um pouquinho mais larga, o meinho dela é mais ou menos por aqui, tá certo? Mas as demais, as outras vão ser todas exatamente igual aqui no meio. Essa aqui é um pouquinho mais larga porque tem esse númerozinho aqui do lado. As outras que eu coloquei aqui até que são mais quadradinhas mesmo, tá certo? Eu queria agora começar o script, né, o JavaScript, que vai dar toda a graça aqui do nosso exemplo. A primeira coisa que eu queria fazer é capturar tanto o div, como também capturar a imagem. Para que eu vou capturar o div? Não sou nem obrigado, não. Vamos botar aqui um document, get elements by tag name. Isso aqui até que eu não vou necessariamente precisar diretamente desse div. Vou colocar aqui div e vou colocar o primeiro div. Ou seja, eu estou buscando todas as tags que tenham div no nome e eu quero a primeira delas. Só tem uma aqui, vai ser essa mesmo. Eu vou colocar essa img aqui, onde ela vai ser, a variável img vai ser o próprio div.childNodes na posição 0. A intenção de não ir direto aqui na img buscando get elements by tag name e img é porque primeiro, mais na frente eu vou querer fazer um videozinho onde a gente vai usar o div para corrigir uma certa falha que eu vou explicar no final desse. E depois é porque eu queria mostrar também um pouco mais de DOM, essa questão de você ver os nossos feeds e tal, besteira. Não precisava disso não, foi excesso meu. Mas como está assim, já no código que eu coloquei lá no GitHub, eu resolvi deixar assim mesmo. Então vamos lá. Vamos agora fazer o seguinte, para saber se o teu browser tem suporte a Device Orientation, vamos buscar um evento, um objeto, tá? Que é justamente o objeto que representa o evento de mudança de orientação no dispositivo. É esse Device Orientation Event. Esse objeto daí é capaz de te dar essa informação. Se existir o Device Orientation Event diretamente no Windows, é porque o teu browser suporta isso. Caso ele não suporte, vamos tirar uma onda com ele aqui, vamos dar um alert, certo? E dizer para ele, dizer para o usuário, o teu browser é desorientado. Desorientado, velho. Vou fazer assim. Taca ele, taca fogo nele, pronto. Taca fogo nele. Beleza? Joga ele no lixo. Certo? Não presta não. Então vamos embora. Se ele tiver suporte, vamos registrar o evento. Add Event Listener, vamos registrar o evento de Device Orientation. Depois eu vou querer fazer um vídeo também falando sobre Device Motion, para falar um pouco mais sobre movimento. Aí é bem interessante isso, mexer com movimento, com orientação. Você consegue fazer uma série de coisas que para muita gente só seria possível se você fosse programar nativamente, né? O cara, só consigo fazer isso se for programando para iOS, programando para Android. E a gente vai ver que no browserzinho funciona, que é uma beleza. Bom, eu coloquei o terceiro parâmetro aqui falso, é apenas para que a gente não registre esse evento na fase de captura e sim na fase de bubble. O que é isso? Isso para a gente aqui não vai nem vem. Poderia estar true ou falso, que nada mudaria nesse nosso exemplo. Mas em alguns casos isso pode fazer uma grande diferença. Você pode ter um ouvinte de evento, por exemplo, aqui eu estou ouvindo o evento da Windows, da janela como um todo, porque mexer na orientação é mexer na janela como um todo. Né? Mas eu poderia estar ouvindo um evento de clique, passar o mouse por cima, enfim, de teclado, o que é que seja, em cima de algum elemento específico aqui dentro. Por exemplo, se eu estiver ouvindo um evento de clique na imagem, eu tivesse aqui IMG, em vez de Windows fosse IMG, e aqui fosse clique, tá certo? Eu estou querendo saber o clique da imagem. E eu também tivesse um ouvinte de evento, em vez de ser IMG aqui, fosse div, e também fosse clique. Ou seja, eu estou ouvindo o clique, tanto do div quanto da imagem. Se eu clicar na imagem, eu cliquei na div? Cliquei, porque veja, a imagem está dentro da div. E mesmo que eu possa colocar até um CSSzinho aí que ela fique num canto ou em outro, ela sempre vai estar dentro da div. Então, clicou nela, é clicar na div. Então, eu vou registrar qual evento primeiro. Eu vou disparar, eu vou executar qual listener primeiro. O que escuta a imagem ou o que escuta a div. O padrão, quando isso aqui é falso ou quando isso aqui nem sequer existe, é o chamado a fase de borbulha, a fase bubble. O que é isso? Imagina que na hora que o browser vai identificar, pô, o cara clicou. O cara clicou aonde? Vamos lá, bora descobrir onde foi que ele clicou.
Aí ele vê a região clicada ali, pô, naquela região ali eu renderizei uma imagem. Só que ele, para chegar na imagem, ele fez, eu renderizei o que naquela região? Ah, tá no body, no body tem um div, no div tem uma imagem. Se tivesse 50 elementos lá dentro, sei lá, no body vai ter um UL, vai ter um LI, que vai ter um div, que vai ter um P, que vai ter uma imagem. Ele ia entrando em um por um, chegou na imagem. Essa é a chamada fase de captura, é a hora que ele está capturando exatamente qual foi o elemento mais íntimo ali que disparou aquele evento. Tá certo? E depois ele vai sair borbulhando para todo mundo. Então ele vai disparar o ouvinte de evento da imagem, depois vai disparar o ouvinte de evento do div e vai depois disparar o ouvinte de evento de quem viesse acima. Então se nós criamos dois ouvintes de evento, um para a imagem e um para o div, o padrão é que rode primeiro da imagem para depois rodar do div. Porque o padrão é ele só chamar os ouvintes de evento na fase de borbulha, na fase que ele já sabe quem é o cara interno e está voltando até o cara mais externo. Tá certo? Então, se eu coloco true aqui, eu estou querendo dizer que ele vai trabalhar na div, no evento de clique, na fase de captura. Então, ele vai furar a fila. Ele, em vez de esperar para ser chamado na fase de volta, ele já vai ser executado na fase de ida, onde ele está indo até chegar na imagem. Então, ele vai disparar primeiro. Eu conseguiria inverter, colocar o evento da div para rodar antes do ouvinte de evento da imagem. Tá certo? Não é o caso, como eu falei, acho que você entende bem essa questão, porque na hora que eu vou verificar a orientação do dispositivo, certo? Da janela como um todo, eu não estou lendo mais ninguém, não tem elemento interno, não tem nada disso. Então, nesse caso, esse true aqui, ou ser falso, que eu vou até botar falso mesmo, tá? Não valia de nada aqui a mudança desse cara. Vou pegar a imagem e vou agora rotacionar ela. Eu vou reposicionar essa imagem, certo? Para que ela rotacione. Eu vou usar aqui, já que eu estou testando aqui agora para você ver no Chrome, WebKit Transform, vou ter Transition aqui. Transform. Eu vou rotacionar essa imagem aqui, vou transformar essa imagem para aplicar o efeito de Rotate, tá certo? Eu posso usar tanto o WebKit Transform quanto o Transform direto, tá? O Transform direto é usado por padrão, já é a especificação da W3C, do que deve ser feito. Mas no Chrome, pelo menos na versão que eu estou usando, ainda está usando a questão do prefixo com WebKit. Então é assim que eu vou trabalhar nesse momento. O WebKit Transform, eu vou aplicar a função Rotate. Mas existe dentro do Rotate X, Y e Z. Eu vou usar especificamente o Rotate Z, porque é quem é capaz de me dar uma rotação no eixo da imagem, sem mexer em perspectiva da imagem, e sim pegar ela e somente rotacionar no plano que você estiver vendo a imagem, tá certo? É como se o eixo da imagem fosse um plano cartesiano que estivesse furando. Imagina se você estivesse pegando aqui agora essa imagem, tá? E você estivesse furando aqui, metendo sei lá, uma faca aqui no meio, tá certo? Um eixo que vem daqui e que vem até você, tá? Então você girar essa imagem nesse eixo, tá certo? Seria rotacionar ela aqui nesse plano mesmo, do jeito que está sugerindo aqui esse círculo, tá certo? Se fosse colocando algum outro eixo, se fosse no eixo X, por exemplo, que é esse eixo que corta aqui na longitudinal aqui essa história, você iria colocar esse N mais para perto, o S mais para trás, mais para frente, ou o contrário, tá? Como se ele fosse uma moeda ou alguma coisa presa num eixo aqui que passasse na horizontal. Se você quiser mexer no Rotate Y, o eixo vai ser na vertical aqui. Então aí parece uma moeda mesmo, como se estivesse girando isso aqui. Imagina que isso aqui estivesse em pé, tá certo? Na mesa, e você estivesse rodando ela, tá certo? Então é como se tivesse um eixo aqui no meio, aqui assim passando na vertical, e ela estivesse girando. Então, ora o O ia ficar mais lá para dentro e o L mais para frente, mais para próximo de você, ora ia ser invertido, beleza? Eu quero rotacionar nesse plano aqui. Então eu vou usar o Rotate Z. O Rotate Z precisa ler alguma coisa, algum grau aqui. Se eu fosse dizer aqui, ó, eu quero rotacionar 90 graus, certo? Eu vou colocar o mesmo Rotate Z dali, aqui embaixo, tá certo? Para funcionar em outros browsers que porventura não venham trabalhar com WebKit Transform, tá certo? E aí, se eu quiser rotacionar, bora testar para ver se já está rodando, olha ali, ó. Já consegui rodar a imagem nesse eixo que eu estou falando aqui, ó. Ela já andou 90 graus. Veja que o N, que estava aqui em cima, veio para a posição que antes era de 90 graus, que está aqui desse lado, tá certo? Eu vou colocar menos 90 graus, obviamente, eu vou ter o efeito, está aqui embaixo também, só para não perder o ritmo. Vou colocar aqui em menos 90 graus, ela vai estar virada para o outro lado, aqui em 270 graus, né? Seria 270 graus aqui em menos 90.
É isso, tá certo? Só que eu quero ler isso de um modo programático, não quero marretar nada aqui não. Eu vou ler de algum lugar. Aqui, aproveitar e colocar aqui embaixo também. Eu vou ler de algum lugar. E de onde é esse lugar? O objeto do evento que é passado para o Device Orientation, que eu vou chamar de EVT aqui, a variável, esse objeto me traz, dentre outras coisas, 3 informações, alfa, beta e gama, tá certo? O que seria o alfa, beta e o gama? Não vou entrar em detalhes sobre o beta e o gama, vai ficar para um vídeo mais na frente de alguma outra prática que mexa com eles. Mas o alfa é justamente o que a gente quer, é baseado no magnetômetro, ele vai girar de acordo com o seu giro, considerando que você estivesse em pé e você apenas girou mesmo, você andou para um lado, para o outro, assim, entendeu? É basicamente isso, sem mexer na orientação do aparelho. Você pegou o aparelho vertical olhando para ele e você somente girou o seu próprio corpo, tá certo? Então esse é o giro dele lá, então ele vai apontar para o norte, para o sul, para o leste, oeste, de acordo com a posição que você tiver, tá certo? Agora, se eu estivesse trabalhando com um beta ou com um gama, são 2 informações que, na verdade, não vão falar de giro, do seu giro de acordo com o lado que você olha, mas sim no tilt do aparelho. Vamos pensar no seguinte, pegue o aparelho e deite ele em cima de uma mesa perfeita, num plano perfeito, tá? Que ela não esteja em falso, nem nada disso. Ela conseguiu ficar plenamente na horizontal. Você colocou, descansou o seu celular em cima de uma mesa perfeita ali. Então aquilo ali vai lhe dar um gama e um beta e um gama zerados. Ou seja, você vai ter 0 e 0 no beta e no gama. Se você pega esse aparelho e começa a mexer, começa a levantar a parte superior ou a parte inferior dele, considerando que se você está olhando para ele, ele ficou na vertical na sua frente, você começa a girar a parte superior, levantar a superior ou inferior, você está mexendo num dessas 2 propriedades, no beta ou no gama, tá ok? Eu não vou falar sobre beta, se mexer nele aqui é o beta, e se você mexer para os lados é o gama. Eu não vou falar desse cara aqui agora, porque não é o nosso caso. O nosso exemplo é mexer com o alfa, tá certo? Então, o alfa é justamente você girar o aparelho. Se você pegar, como está aparecendo essa imagem aqui ao lado agora, eu peguei esse aparelho, deitei em cima da mesa e comecei a girar ele na mesa mesmo. Então, o que mexeu foi apenas o alfa. Claro que vai dar um desnível de beta e de gama, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero apenas girar o alfa para poder ver a ponta do aparelho. Esse dispositivo, por mais que seja um tablet, e você tem a tendência de ver o tablet na horizontal, ele acaba sendo um dispositivo que considera na vertical a ponta superior da tua imagem. Então, ou seja, é curioso, por mais que você tenha o hábito de ler um tablet na horizontal, ele na posição de retrato é justamente a posição inicial básica. Esse é o errinho que eu estou falando, que a gente pode corrigir não mexendo na imagem, para não complicar um pouquinho essa lógica, e sim dando um ajuste na própria div, tá? Ou até mexendo na imagem também. Mas esse é o efeito que na hora que a pessoa pega esse dispositivo, né, você está olhando para lá e fez, o norte é em frente, eu vou seguir em frente que está para cima a setinha do norte, como está aparecendo aqui, ó. Supondo que eu realmente tivesse, deixa eu voltar para o que estava, deixa eu definir aqui um EVT alfa aqui também, vou salvar. Supondo que eu estou aqui assim, eu peguei o dispositivo e estou olhando para ele está na vertical, ele está no celular na minha frente, e eu estou vendo que o norte está para cima, então eu devo caminhar em frente para poder chegar no norte, tá? E aí, se eu pegar esse mesmo dispositivo e colocar ele no formato de retrato, tá certo? Ele vai dar, de acordo com o lado que eu fiz o formato de retrato, ele vai dar um reposicionamento em 90 graus. Então ele vai começar a me dizer que o norte é para a direita. Caso eu pegue esse dispositivo que estaria assim e deite ele, ele vai dizer que está para a direita, mesmo você olhando para o mesmo lado. Porque o que o celular, o dispositivo fez, foi redesenhar essa imagem de lado, como se você tivesse deitado olhando para ela. Entendeu? Então, por mais que ela fique voltada para você de frente, ela não deitou, a imagem não deitou, você lê normal, mas ele redesenhou ela assim. E o ponto de referência da bússola dele permanece o mesmo lugar, ele não ajusta isso, tá certo? Então, essa é a falhazinha que a gente deve corrigir, tá certo? Você pode, inclusive, tentar corrigir e mandar para a gente o código disso aí, aqui no GitHub, fazer sua correção, dar seu fork lá e nos avisar onde é que está para que a gente possa aplicar aqui também. Eu pretendo gravar um vídeo onde a gente faz esse tipo de correção. E aí eu estou imaginando que o div pode ser um caminho interessante para não mexer na imagem direto. Não sei, só testando para ver. Tá certo?
Eu coloquei o alfa aqui, você percebeu que nada gira. Eu não vou pegar meu notebook aqui e sair mexendo para um lado para o outro, que não vai adiantar. Ele não vai ter, meu dispositivo que eu estou usando aqui nesse momento, que eu estou gravando aqui, ele não tem magnetômetro, ele não vai funcionar. Você mexendo, como apareceu na imagem agora há pouco, você mexendo num dispositivo físico, mobile mesmo, você vai ver que ele vai rotacionar na boa, tá certo? Então é essa a ideia. Já falamos um pouquinho sobre Device Orientation. Para fechar esse vídeo, eu queria falar sobre o Windows. Vamos botar aqui, adicionar o evento. Eu não vou verificar se já tem outro não. Isso aqui, se tem Device Orientation, possivelmente tem Touch também. Mas você pode também verificar se ele tem suporte a Touch, tá certo? Usando o Modernize, algum outro framework lá que pudesse lhe dizer isso, ou até direto, checando também algum evento que possa existir, tá certo? Mas eu vou colocar aqui, eu vou adicionar o evento, já que ele está aqui, até vamos buscar aqui nesse if aqui dentro, né? Não foi assim que eu coloquei lá no material, eu queria manter o padrão, que não foi assim que eu coloquei lá no GitHub. Então eu quero manter como está lá. Embora pudesse colocar esse window add event listen aqui dentro do if aqui para poder, só quando ele tiver suporte à orientação, aqui ele ia fazer a brincadeira como um todo. Mas aqui ele trocaria de imagem mesmo sem mexer a orientação dele. Eu vou agora trabalhar com outro evento chamado Touch Start. Esse aqui também, assim como o Device Orientation, é bem característico de ambiente móvel, tá certo? Que é toque. Tá? Um dispositivo móvel, claro, você pode ter um notebook que suporte a touch, você vai ter um monitor que suporte a touch, mas é muito mais comum no dia a dia das pessoas trabalhar com toque se for no ambiente móvel, num dispositivo como um celular ou como um tablet, tá certo? Então, eu vou trabalhar com o evento de Touch Start, agora vai existir outros eventos de touch também, que eu não vou cobrir aqui nesse momento, eu posso preparar umas ideias de outros vídeos também, que trabalhem com outros eventos de toque, mas nesse caso aqui eu quero apenas mostrar a você a questão do suporte a multitouch, que o teu dispositivo pode ter. Aqui eu vou colocar o captura falso mesmo, tá certo? E vamos trabalhar o Touch Start, passando a mesma variável EVT aqui, e vamos ver o que ela traz para a gente. Eu já vou implementar o seguinte, eu vou mudar o source da imagem, a IMG que eu estou trabalhando aqui em cima, eu vou mudar o source dela para esse caminho aqui, ó. Considerando que eu salvei a imagem no mesmo diretório que está isso aqui, como consta aqui no GitHub, tá certo? Tá aqui, ó. Tá tudo no mesmo nível, não criei uma pasta IMG, nada disso não, tá? Foi direto para ser o mais simples possível. Então eu coloquei aqui, ó, bússola, e vou dizer, ó, veja que eu tenho aqui várias bússolas, ó. Eu tenho aqui, ó, bússola 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou trocar a imagem para bússola evt.touch.length. Ou seja, me diga aí, quantos toques ocorreram nesse evento de Touch Start? Na hora que a pessoa disparou, acabou de tocar na tela, com quantos dedos ela tocou na tela? Se for um toque apenas, vai ser 1 aqui o length. Se não, 2, 3, assim por diante. Eu suporto até 5, embora normalmente essa quantidade máxima que os dispositivos suportam. Então, se quiser testar mais aí, cria mais imagem, bota 6, 7 e vê se teu celular é capaz de te dar informação de mais do que 5 toques. Eu já acho excessivo, porque já envolve mais de uma mão. Eu acho meio complicado trabalhar com tanto toque assim, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou trocar aqui para a quantidade que vier, beleza? Então, com isso, eu sou capaz de trocar a imagem, como está aparecendo agora aqui, nessa imagenzinha ao lado. Veja que após girar, você também tá podendo, ó, a gente pode tocar ali, ó, tá vendo? Ó? Tocou aqui, ó, com um dedo, com 2, com 3, e você percebeu que a imagem trocou. Aqui, nessa minha tela, opa, mandei salvar sem querer. Aqui nessa minha tela, tá? Ela não vai representar nada, não vai mudar. Opa, de novo, tô ficando maluco, certo? Atualizar aqui, ó, não tá fazendo nada, não tá trocando coisa nenhuma. Aqui na minha tela não tá fazendo nada, então a gente não consegue fazer nada aqui no browser que não tem suporte a touch. Eu não tô enfiando o dedo aqui na tela do meu notebook e não tá fazendo nada, tá certo? Você não vai nem ver esse meu mico aqui não. Beleza? Então é isso. Tá visto aí o exemplo. Espero que esteja funcionando, esteja tudo ok. Tá? Divirta-se com a sua bússola, tá? Se oriente a partir disso aí, se oriente. E a gente vai, a partir desse vídeo, tratar de outros assuntos, não só na área de HTML5, ou especificamente mobile e tal. A intenção aqui é do nosso canal trazer também alguns tutoriais sobre uma série de coisas distintas que eu queria que você, enfim, participasse, visse e tal, divulgasse, ajuda a gente a divulgar um pouquinho esse vídeo, dá um joinha nele aí, favorita ele aí, faz qualquer coisa para nos ajudar na divulgação, tá bom? Então, até lá, até a próxima.
Ah, vai dar um joinha aí no vídeo, ajuda a divulgar esse nosso trabalho, tá bom? Favorita o vídeo aí, inscreve no canal, enfim, vamos ajudar a gente a cada vez fazer mais vídeos como esse aqui, tá certo? Valeu!